Vamos para a aula agora de pontuação, ok? Bom, o que é importante saber para compreender melhor as regras de pontuação? Pré-requisitos. O aluno tem de saber as funções sintáticas. Se vocês prestarem bem atenção, né, o desenvolvimento de nossas aulas se deu de maneira didaticamente distribuída. Nós vimos primeiro as funções sintáticas, o sujeito, objeto direto, indireto, adjunta adverbial. Depois vimos o aposto, o vocativo e as demais funções sintáticas. Essas aqui são as mais importantes. Depois disso, nós vimos o conhecimento da ordem direta e indireta, isso lá na transitividade. Depois nós vimos orações coordenadas, sindéticas e assindéticas. E por fim, as orações subordinadas. Bom, as aulas estão distribuídas desta maneira que eu considero mais didática. Para que tu entendas as orações coordenadas e subordinadas, tu tens de saber o que são funções sintáticas, certo? E para que tu entenda as regras de pontuação, tu tens de saber as funções sintáticas, principalmente essas que estão aí destacadas. Tu tens de saber o que é a ordem direta e indireta dos elementos, eu já expliquei e vou reexplicar daqui a pouco. E tu tens de saber o que são orações coordenadas e subordinadas. Muitas vezes os alunos me confidenciam uma certa dificuldade com a pontuação, com a vírgula. Denis, eu tenho muita dificuldade com a vírgula. Na realidade, a dificuldade não é com a vírgula, a dificuldade é com as funções sintáticas ou com as orações coordenadas e subordinadas, porque as regras de vírgula, elas são bem claras e bem fáceis. Só que, como pano de fundo, para tu compreendê-las melhor, tu tens que saber as funções sintáticas e as orações coordenadas e subordinadas. E isso é um conteúdo muito denso. Consequentemente, a pontuação acaba se tornando também um conteúdo muito denso. Beleza? Mas vamos lá. Então, se tu não estudaste isso aqui, então, claro, tu podes assistir a aula de pontuação, evidentemente. Mas o ideal é que tu tenhas visto funções sintáticas e as orações. Ok? Das funções sintáticas, as mais importantes são essas aqui. Ok? Essas aqui tem que estar na ponta da língua. Das orações, as coordenadas tem que estar na ponta da língua, o que são coordenadas e as coordenadas sindéticas e assindéticas. E das subordinadas, essas aqui são as mais importantes. As substantivas não têm sido cobradas no tocante à pontuação. É claro que eventualmente podem ser, mas elas não têm sido. A tônica maior tem sido as adjetivas, muito importante, as adverbiais, principalmente a concessiva, a condicional, a conformativa e a temporal. Principalmente essas aí no tocante à pontuação. E também as orações reduzidas. Beleza? Vamos lá então. Vamos para a aula de pontuação agora. De modo geral, as regras de pontuação obedecem a critérios de coerência, uma vez que uma vírgula mal colocada altera o sentido pretendido. Ou seja, as regras que nós estamos estudando de pontuação, elas não foram criadas para complicar a tua vida, caro aluno. Elas foram criadas como uma forma de tentar minimizar o ruído comunicativo, o ruído na comunicação, a ambiguidade, uma interpretação diferente da que eu pretendia. Tá? Você já deve ter visto essa postagem por aí nas redes. Essa personagem é o Niccolo Machiavelli, né? Maquiavel. Oi, como você, tá? E por causa de uma vírgula você é estuprado. Vou ali comer gente. E por causa de uma vírgula você vira canibal. Ter duas mulheres, não. É errado. Errado é você ler sem respeitar a vírgula, né? Então, ter duas mulheres não é errado. Errado é você ler sem respeitar a vírgula. Bater em mulher, não. É crime. Se eu tirar a vírgula, bater em mulher não é crime. Então, notem a importância da vírgula. Ter duas mulheres não é errado. Não, é errado. Bater em mulher, não. É crime. Bater em mulher não é crime. Novamente, é preciso voltar ao regime militar. Tá? Eu não quero voltar ao regime militar. Eu quero que voltem ao regime militares. Beleza? Pontuação. O uso da vírgula. Vamos ver o que é a ordem direta e indireta dos termos. Os alunos pediram a prova ao professor ontem à tarde. Esta frase contém o que eu chamo de kit básico, né? Que é o sujeito, o verbo, o objeto direto, o objeto indireto e o adjunto adverbial. Então, olha só. Toda vez que a frase contiver esses elementos distribuídos desta maneira, toda vez que a frase iniciar pelo sujeito, for seguida do verbo, e esse verbo for seguido dos seus complementos, não há hierarquia, a gramática não coloca hierarquia alguma entre o objeto direto e o indireto, tá? Poderia vir o indireto antes do direto.
Eu prefiro assim, primeiro o direto, depois o indireto. Mas, gramaticalmente falando, não há hierarquia alguma. O indireto poderia anteceder o direto, tá? E, por fim, o adjunto adverbial. Então, olha só, toda vez que a frase apresentar essa disposição dos termos, disse que ela está na ordem direta. Toda vez que eu inverter a ordem desses termos, qualquer um que seja, a frase está na ordem indireta ou ordem inversa. Por exemplo, ontem à tarde, ali já, a numeração já indica que foi deslocado o adjunto adverbial. Os alunos, ontem à tarde, novamente, o adjunto adverbial foi deslocado. Ao professor, os alunos pediram a prova. Nesta versão, o objeto indireto foi deslocado, certo? E nessa aqui, o objeto direto foi deslocado. Então, o que é a ordem direta? O kit básico, sujeito, verbo, complementos e adjunto adverbial, certo? Tendo esses constituintes, evidentemente. Se tiver somente verbo de ligação e predicativo do sujeito, a ordem vai ser sujeito, verbo de ligação e predicativo do sujeito, tá? Mas a ordem básica, sujeito e verbo, isso que determina a ordem direta dos termos, tá? Toda vez que eu deslocar qualquer um desses termos, eu digo que a frase está na ordem indireta ou na ordem inversa, beleza? Aqui nós temos um xiste, uma brincadeira, né? Quando vou usar a vírgula, eu falo a frase mentalmente. Quando paro para respirar, é aí que entra a vírgula. Eu também faço assim. Eu tenho asma. Mas que bem, né? Isso aqui é bem interessante porque o que o usuário, o primeiro usuário queria dizer? Quando vou usar a vírgula, eu falo a frase mentalmente. Quando paro para respirar, é aí que entra a vírgula. Daqui a pouco eu vou te explicar o que ele queria dizer com isso, tá? Entretanto, duas recomendações iniciais. Primeira, vírgula não serve para respirar. Depois que inventaram o oxigênio, neca-se tibiriba. Nem sei se um dia a vírgula serviu para isso, certo? E nem sempre que houver pausa haverá vírgula. Olha só, isso é muito importante, tá? O aluno aprende que quando ele faz uma pausa, ele coloca uma vírgula. Essa é uma forma simplista de se aprender a pontuação. Não é assim, tá? Vírgula é conversa de adulto. Vírgula é conhecimento gramatical e sintático das funções sintáticas e orações coordenadas e subordinadas. Não tem nada a ver com essa ideia de pausa, tá? Às vezes uma vírgula indica pausa. A recíproca, no entanto, não é verdadeira. Nem sempre que houver uma pausa, haverá uma vírgula, ok? Agora vamos às duas principais regras do uso da vírgula. Primeira regra, na ordem direta dos termos, não ocorre virgulação, à exceção do adjunto adverbial. Pessoal, vocês vão aprender com o andar da carruagem que o adjunto adverbial tem um tratamento diferenciado, tá? Então, olha bem, na ordem direta dos termos, não ocorre virgulação, exceto com o adjunto adverbial, que é facultativamente isolado por vírgula. Então, aqui, ó, nessa frase, os alunos pediram a prova ao professor ontem à tarde, nós temos a ordem direta dos termos, ok? Não ocorre vírgula em nenhum momento. A única exceção é com o adjunto adverbial, certo? Então, com o adjunto adverbial, ainda que ele esteja na ordem natural dos termos, ele é facultativamente isolado por vírgula, beleza? Não ocorre uma vírgula entre o sujeito e o seu predicado, por mais extenso que seja o sujeito, tá? Então, os alunos pediram a prova ao professor, nem pensar. Nunca ocorre uma vírgula entre o sujeito e o seu verbo, entre o sujeito e o seu predicado. O que é predicado? Tudo que não é sujeito, tá? Então, olha o que diz o comando. Não ocorre uma vírgula entre o sujeito e o seu predicado, por mais extenso que o sujeito seja, tá? Todas as medidas adotadas pelo representante da empresa no exterior foram seguidas. Pessoal, lembram daquela ideia da pausa? Olha só, notem como há uma pausa depois de exterior. Todas as medidas adotadas pelo representante da empresa no exterior foram seguidas. E há uma tendência do aluno de quando fazer essa pausa, colocar a vírgula. Entretanto, isso não é verídico, tá? Isso não é gramaticalmente correto. Não se coloca uma vírgula entre o sujeito e o predicado, certo? O que é predicado? Tudo que não é sujeito. Então, entre o sujeito e o restante da frase, uma vírgula, não. Duas poderão em algumas situações, tá? Não ocorre uma vírgula entre o verbo e os seus complementos. Os alunos pediram a prova ao professor. Não ocorre uma vírgula entre os complementos. Os alunos pediram a prova ao professor ontem à tarde. Não tem porquê. Então, primeira e básica regra da vírgula. Na ordem direta, não ocorre virgulação. À exceção, o adjunto adverbial, tá? O adjunto adverbial tem um tratamento bem diferenciado. Beleza? Segunda e importante regra da vírgula. Termo deslocado, termo virgulado. Certo? Essa regra é importante. Termo deslocado, termo virgulado. Como assim, Denis? Por exemplo,
Nessa frase aqui, ó, ontem à tarde, os alunos pediram a prova ao professor. Os alunos, ontem à tarde, pediram a prova ao professor. Nesse caso, nós temos um adjunto adverbial deslocado. Então, segunda e básica regra da vírgula. Termo deslocado, termo virgulado. Por que a vírgula está sendo utilizada aqui nessas frases? Para marcar o deslocamento do adjunto adverbial. Porque a posição natural dele, como nós vimos, é ao final da frase. Beleza? Ao professor, os alunos pediram a prova ontem à tarde. Temos um objeto indireto deslocado. Não vi isso caindo em concurso ainda. Tá? O adjunto adverbial, eu não vi concurso não cobrar isso. Ou seja, isso não cai, isso despenca nos concursos. É a regra de pontuação mais cobrada. Tá? O objeto indireto deslocado, não vi ainda. Tampouco eu vi o objeto direto deslocado. Isso eu não vi ainda. Tá? Mas duas regras básicas da vírgula. Na ordem direta não ocorre virgulação. Essa é a primeira regra, a exceção do adjunto adverbial. Segunda regra, termo deslocado, termo virgulado. Beleza? Observação. Tem uma exceção, né? Evidentemente. O sujeito deslocado não é isolado por vírgula. Havia uma regra antiga que previa o isolamento do sujeito por vírgula. Eu gosto dessa regra, por alguns motivos, tá? Principalmente pelo da coerência, não é por uma predileção pessoal. Não é por capricho que eu gosto dessa regra. Eu gosto porque ela tira ambiguidade em algumas frases. Por exemplo, por que atacam os iraquianos? Ó, por que atacam os iraquianos? Se eu não colocar vírgula, eu vou estar expressando a seguinte dúvida. Por que os iraquianos são atacados? Ó, por que atacam os iraquianos? Por que eles atacam os iraquianos? Né? Se eu colocar uma vírgula, por que atacam, vírgula, os iraquianos? Aí como tem aquela vírgula, e na ordem direta essa vírgula não é aceita, se ela está ali, eu sei que ela está marcando o deslocamento de um termo. Aí eu vou entender os iraquianos como sujeito. Por que os iraquianos atacam? Aí tu poderás me perguntar, tá, Denis, mas por que as pessoas não escrevem assim? Por que os iraquianos atacam? Em vez de, por que atacam os iraquianos, que causa ambiguidade? Pessoal, isso se chama estilo. Eu tenho meu estilo. Ninguém pode determinar o meu estilo, como eu vou me vestir. Claro, exceto em algumas ocasiões, evidentemente, né? Eu não posso ir a um casamento de sunga, salvo raras exceções. E tampouco eu vou à praia de terno e gravata, né? Na areia tomar sol. Salvo raras exceções também. Então eu tenho de ter essa liberdade, se chama estilo. Então se eu quero deslocar o sujeito, por que atacam os iraquianos? Se eu colocar a vírgula, isso vai estar indicando que é um sujeito deslocado. Eu gosto dessa regra, tá? Entretanto, ela não é prevista pela gramática. Beleza? Então era uma regra antiga que depois mudou, tá? Enfim. Então o sujeito deslocado não é isolado por vírgula. Pediram os alunos a prova ao professor ontem à tarde. Pediram a prova ao professor os alunos ontem à tarde. Pediram a prova ao professor ontem à tarde os alunos. Então, eu não coloco uma vírgula com o sujeito deslocado. Vamos simplificar. Tudo que está tudo que está depois do verbo, objeto direto, indireto e adjunto adverbial, de modo geral, ou predicativo do sujeito também. Então, tudo que está depois do verbo, se eu passar para antes do verbo, eu isolo por vírgula. Esta é a recomendação que eu quero que vocês peguem, tá? Então, de novo, o pacote básico da ordem direta. Sujeito, verbo, complementos, objeto direto e indireto e adjunto adverbial. Beleza? Então, esse é o pacote básico. Tudo isso que está depois do verbo, se eu antepuser ao verbo, se eu colocar antes do verbo, eu isolo por vírgula. O que vem antes do verbo, que é o sujeito, se eu colocar para depois do verbo, eu não isolo por vírgulas, tá? Então, termo deslocado, termo virgulado. Esta é a recomendação. Certo? Beleza? Como é que isso cai em concurso? Olha só, vejam como é que essa... Bom dia, Denis. Bom dia, pessoal. Eu estou gravando a aula. Beleza? Tá? Desculpa o atraso. Oi, tranquilo. Estou gravando a aula, eu queria pedir que vocês silenciassem o áudio de vocês, por favor, e só o ativassem quando tivessem dúvida, tá? Beleza? Vamos lá, então. Olha só, pessoal, como é que essas simples regras que nós acabamos de estudar são cobradas em concurso? A ordem direta dos termos, termo deslocado, termo virgulado. Olha só, temos aqui uma questão da FAURGS. Considere as seguintes sugestões com relação à pontuação do texto. A primeira assertiva, inserção de uma vírgula depois de da ciência tradicional. Olha que interessante, na linha 24. Os que procuravam explicações para o universo e a vida, além dos dogmas da igreja ou da ciência tradicional, eram portadores do vírus da discórdia, a serem espantados como se espanta qualquer praga. Olha só que interessante. Leiam comigo. Os que procuravam explicações para o universo e a vida, além dos dogmas da igreja ou da ciência tradicional... Pausa. Há uma pausa aí.
Entretanto, não posso colocar uma vírgula ali. Por quê? Olha só, quem é que era portador do vírus da discórdia? Os que procuravam explicações para o universo e a vida além dos dogmas da igreja ou da ciência tradicional. Tudo isso aqui é o sujeito, pessoal. Quando muito, eu posso colocar duas vírgulas entre o sujeito e o verbo. Por exemplo, os que procuravam explicações, vírgula, para o universo e a vida além dos dogmas da igreja ou da ciência tradicional, vírgula, eram portadores do vírus da discórdia. Duas vírgulas entre o sujeito e o verbo, em algumas situações, é possível. Agora, uma vírgula entre o sujeito e o predicado, que é tudo que não é sujeito, never, não se usa, tá? A recomendação básica é essa, ok, pessoal? Então, essa assertiva aqui está errada. A segunda, substituição da vírgula depois de Agostinho tinha razão. Olha só, substituição da vírgula depois de Agostinho tinha razão por 2 pontos. Olha bem, Agostinho tinha razão, vírgula. A curiosidade só debilitava o homem. Pessoal, isso aqui são duas orações coordenadas. A segunda é uma oração coordenada assindética explicativa. Notem que eu posso colocar o pois. Agostinho tinha razão. Agostinho tinha razão, vírgula, pois a curiosidade só debilitava o homem. As orações explicativas, elas podem ser substituídas a vírgula e o conector pois por 2 pontos. Depois de 2 pontos, pessoal, geralmente vem uma expressão explicativa, tá? Por exemplo, não irei trabalhar amanhã, vírgula, pois estou doente. Não irei trabalhar amanhã, 2 pontos. Estou doente. Então eu já vi cair várias vezes em concurso isso aqui. Leia as duas frases em vermelho ali, ó. Agostinho tinha razão, pois a curiosidade só debilitava o homem. Eu já vi perguntar se aquela vírgula, aquele pois, podem ser substituídos por 2 pontos, como está na reescrita abaixo ali, ó. Agostinho tinha razão, 2 pontos. A curiosidade só debilitava o homem. E já vi ao contrário também. Eu já vi o seguinte, Agostinho tinha razão, 2 pontos. A curiosidade só debilitava o homem. Eu já vi perguntar em concurso se esses 2 pontos poderiam ser substituídos por uma vírgula seguida de pois. Beleza? Então já vi isso caindo em concurso, certo? Então, substituição da vírgula depois de Agostinho tinha razão por 2 pontos? Sim, é possível sim. Agostinho tinha razão. 2 pontos. A curiosidade só debilitava o homem. Eu tenho uma expressão explicativa, tá? Repetindo, depois de 2 pontos, geralmente vem uma explicação, certo? Agora a terceira sentença. Inserção de uma vírgula depois de a partir de Copérnico. Olha só, a partir de Copérnico, o que nós temos aí? Nós temos um adjunto adverbial. A partir de Copérnico, a curiosidade só levar o homem a ir desvendando pouco a pouco sua própria precariedade, cada vez mais longe de Deus. Este a partir de Copérnico é um adjunto adverbial. E como ele está deslocado, ele deveria estar lá no final do período. Como ele está antecedendo o período, eu posso sim colocar uma vírgula ali, depois de Copérnico. Então essa terceira sentença está correta. Assim, a resposta correta é Dinamarca, apenas 2 e 3. Beleza? Agora aqui, agente de segurança da Carlos Chagas. Em relação aos sinais de pontuação empregados no quarto parágrafo do texto, está incorreto o que se afirma em... Olha só, vamos direto para a questão correta, porque está incorreta, tá? Aí, a questão correta aqui... Pessoal, desabilitem o áudio de vocês, por favor, porque eu estou gravando a aula, tá? Depois disponibilizo para vocês o link lá da videoaula. Ativem o áudio, por favor, quando vocês tiverem alguma dúvida. Olha só, qual dos alternativos abaixo, né, os sinais de pontuação estão incorretamente utilizados? A resposta correta é Espanha. Por quê? Olha só, é aceitável na norma culta a colocação de uma vírgula após os verbos fortalece e viabiliza. Eu só coloquei fragmento do texto aqui, que está nessa alternativa, tá? Olha só, fortalece e viabiliza uma diversidade fundamental. Nós temos aqui um verbo e o seu objeto direto, e nunca ocorre uma vírgula na ordem direta. Por isso que a resposta correta aqui é Espanha, letra E, porque a colocação desse acento, deste sinal de pontuação aí, né, está errado, ok? Está errada essa colocação. Por quê? Porque na ordem direta dos termos, entre o sujeito e o verbo, entre o verbo e seus complementos, né, não ocorre vírgulação, beleza? Quem viabiliza, viabiliza alguma coisa. O verbo e o seu complemento não ocorre vírgulação. Uma outra questão da Carlos Chagas também. Há incorreções na pontuação da seguinte frase. Em qual delas há incorreções?
A resposta correta é Brasil. Vamos diretamente a ela sem comentar as demais, tá? Por que é Brasil, Dentes? Olha só, por mais precária que seja a estrutura familiar, olha bem, qual é o sujeito daquele seja ali, ó? O sujeito deste verbo é a estrutura familiar. Colocando a frase em ordem, por mais precária que a estrutura familiar seja, perceberam? Eu desloquei o sujeito. Então, o sujeito deslocado não é isolado por vírgula. Somente são isolados por vírgula os elementos que deveriam vir depois do verbo, se colocados antes do verbo. O objeto direto, o indireto e o adjunto adverbial. Então, por mais precária que seja a estrutura familiar, essa vírgula está errada. Por quê? Porque eu estou isolando o sujeito do seu verbo. E uma vírgula jamais deve ocorrer entre o verbo e o seu sujeito, mesmo que o sujeito venha deslocado. O segundo erro dela também é um caso de sujeito e predicado. Ó. Afastar dela um jovem não é melhor do que interná-lo. O que não é melhor do que interná-lo? Resposta, afastar dela um jovem. Essa é a pergunta que se faz para se achar o sujeito. Temos aqui um sujeito oracional, né? Afastar dela um jovem não é melhor do que interná-lo. O que não é melhor do que interná-lo? Afastar dela um jovem. Temos um sujeito oracional. E entre o sujeito e o seu verbo, nunca ocorre uma vírgula. De modo geral, não ocorre uma vírgula entre o sujeito e o seu verbo. Beleza? Uma outra aqui, está inteiramente adequada a pontuação do seguinte período. A resposta correta é Alemanha, tá? Vamos ver por que as demais estão inadequadas. Por mais que difiram entre si as contradições, olha só, por mais que difiram entre si, pergunta, o que é que difere entre si? Resposta, as contradições. Eu tenho sujeito deslocado. Então, por mais que difiram entre si as constituições, vírgula, nenhuma delas deixa se reger. Então, eu não posso isolar o sujeito, ainda que ele venha deslocado, né, do seu verbo por uma vírgula, ok? Então, por mais que as constituições difiram entre si, esta seria a ordem direta dos termos, beleza? Na letra C, nós temos o erro pelo mesmo motivo. Ó. O agente próprio do delito costuma exercer forte influência na investigação dos fatos. Olha só, o agente próprio do delito, olha a pausa que a gente faz. Então, essas questões estão cobrando com essa pausa. O aluno aprende quando ele faz uma pausa, ele coloca uma vírgula. Mas não. Não há estreita relação alguma entre a pausa e a vírgula, tá? Às vezes, uma vírgula é igual a pausa, mas pausa nem sempre será igual a vírgula, beleza? Então, nessa letra C, o próprio agente do delito é o sujeito do costume exercer. Quem é que costuma exercer forte influência? O próprio agente do delito. Entre o sujeito e o verbo não ocorre vírgula, por isso que essa letra C está errada, beleza? Na Dinamarca, é muito comum nas conversas mais informais os indivíduos se referirem, é muito comum nas conversas informais, isso aqui é um adjunto adverbial. Como ele está deslocado, ele deveria vir isolado por duas vírgulas. Só se ele estivesse deslocado para o início da frase. Nas conversas mais informais, vírgula, é muito comum os indivíduos se referirem a casos públicos de impunidade. Beleza? Como eu desloquei esse adjunto adverbial para o meio da frase, ele deveria estar lá no final da frase. Como eu desloquei para o meio da frase, ele deveria estar isolado por duas vírgulas e não somente por uma. Tá, pessoal? Então, o termo deslocado, o termo virgulado. Se eu deslocar o termo para o início da frase, obviamente, eu só marco com uma vírgula o deslocamento dele. Se eu deslocar o termo depois do verbo para antes do verbo, estiver no meio da frase, eu vou isolá-lo por duas vírgulas. Então, aqui faltou uma vírgula depois de comum, beleza? E na Espanha, não é fácil submeter-se ao equilíbrio. Não é fácil, vírgula, submeter-se ao equilíbrio entre o direito e o dever. Pergunta, o que é que não é fácil? Resposta, submeter-se ao equilíbrio entre o direito e o dever. Tudo isso aí é o sujeito. Então, entre o sujeito e o seu verbo, nunca ocorre uma vírgula, de modo geral, não ocorre uma vírgula, ainda que o sujeito venha deslocado. Beleza, pessoal? Tranquilos? Aqui nós temos um outro tipo de questão. Lembram naquela postagem que o aluno fez no Face, em que ele estava brincando, diante de uma frase, para saber quando eu pontuo gramaticalmente correto, eu a leio em voz alta. Quando fizer uma pausa, eu boto uma vírgula. Lembram daquela postagem, aquela brincadeira? Bom, ela estava se referindo a esse tipo de questão aqui. Existem algumas questões que privilegiam o leitor. É claro, pessoal, qual é o ideal de aluno? O ideal de aluno é estudante e leitor, beleza? Este é o ideal de aluno, porque a leitura, cara, a leitura é fundamental, a leitura é básica.
A leitura te passa regras de acentuação gráfica, de ortografia, de concordância, de regência, de crase, de orações e conjunções, de colocação pronominal. A leitura te passa tudo isso, só que de forma prazerosa. Então, aquele aluno que sempre leu, que gosta de ler, pessoal, isso é fato. Tu pode, eu não vou ficar passando a mão na tua cabecinha, não vou ficar, né, te alijando. Não vou fazer isso não, eu vou te bater a real, beleza? Eu não sou pessimista, eu me considero uma pessoa otimista, eu não sou pessimista. É que a realidade às vezes não é tão boa assim, né? A realidade é dura. Então olha só, eu não vou ficar passando a mão na tua cabecinha não. Né? Aquele aluno que lê, evidentemente ele tem, geralmente, tá? Isso, claro, vocês sabem que toda regra tem uma exceção. Evidentemente, né? Isso tem uma exceção também. Mas de modo geral, aquele aluno que lê mais, ele tem mais facilidade, ele tem mais repertório, ele tem mais conhecimento de português, porque ele internalizou as regras de ortografia, de pontuação, de colocação pronominal, de regência, de concordância, de crase. A leitura durante anos, a leitura ativa, né, e atenta a esses detalhes, fez com que essa pessoa acabasse internalizando como se escreve uma redação. Dificilmente ela vai ter uma dúvida com ortografia, beleza? Dificilmente ela terá tanta dificuldade com crase, com concordância, dificilmente. Então, não adianta nada. Aquele aluno que lê mais, ele está estudando, então ele tem uma condição melhor. Mas que isso não sirva como desmotivo para ti. Eu já vi vários alunos que não gostam de ler serem nomeados, serem aprovados e, consequentemente, nomeados. Aí entra em cena uma lei da natureza, que é a seguinte, ó, a lei da compensação. Se um aluno que lê, ele vai estudar 5 horas por semana, eu que não leio, vou estudar 20 horas por semana. É a lei do peso e contrapeso. Então não pensa assim, ó, só porque eu não gosto de ler, eu vou me dar mal numa prova de português, necas titibiriba, tá? Necas titibiriba. Ainda que o leitor tenha uma certa vantagem de modo geral, não só em português, né? De modo geral, ele tem mais repertório, ele tem mais vocábulo, ele tem mais conhecimento de mundo, se ele lê, dependendo do que ele lê também, né? Então, que isso não sirva de desmotivação, que isso te sirva de orientação. Então corre atrás, começa a ler, cara. Se tu tens tempo, dá um jeito. Geralmente nós temos. O que nós temos é uma desorganização do tempo que nós temos disponível, beleza? Então começa a ler qualquer assunto, de preferência filosofia, psicologia. Eu gosto muito de comportamento, eu gosto de política, eu gosto de sociologia, eu gosto de história, beleza? Mas leia o que tu quiseres. Quiseres ler romance, quiseres ler Agatha Christie, não tem problema, qualquer coisa, tá? Menos Diário da Manhã, que é o jornal aqui da região, porque ali tem bastantes erros. Mas tudo bem, em última instância vai tu mesmo, tá? Então o ideal é ler livros, porque o livro passa por um processo rigoroso de correção, beleza? Tu pode ler qualquer assunto, cara. Duvido que não tenha um assunto do qual tu goste que já não esteja impresso. Duvido muito, beleza? Vamos lá então. Olha só. Eu vou ler, olha só, a frase corretamente pontuada é claro que eu posso aplicar aqui as regras que nós vamos estudar de pontuação. É óbvio, entre o sujeito e o verbo e seus complementos, termo deslocado, termo virgulado, todas as regras que nós vamos estudar daqui a pouco, é óbvio que eu posso aplicar aqui, tá? Entretanto, para um aluno leitor, ele já mataria essa questão sem precisar recorrer às regras. Eu vou fazer uma leitura em voz alta desses trechos, tá? Eu vou fazer uma pausa um pouco forçada. Entretanto, este forçada, para nós leitores, para nós termos o hábito da leitura, é bem assim que a gente percebe quando lê essas frases. Observa. A letra A. As ilhas isoladas, do mundo e livres, da interferência humana sempre apareceram lendas e histórias como lugares onde todas as fantasias podem realizar-se. Cara, essa leitura não ficou fluida, ela ficou trôpega. Olha bem. As ilhas isoladas, do mundo e livres, da interferência humana sempre apareceram lendas e histórias como lugares onde todas as fantasias podem realizar-se. Então, eu, como leitor, sem recorrer às regras, eu já marcaria como errada essa letra A. A letra B. As ilhas isoladas do mundo e livres da interferência humana sempre apareceram lendas e história como lugares onde todas as fantasias podem realizar-se. A leitura ficou trôpega de novo. Eu, como leitor, sem recorrer às regras, marcaria como errada esta letra B. As ilhas isoladas, do mundo e livres da interferência humana sempre apareceram, e lendas e histórias como lugares onde todas as fantasias podem realizar-se. Não passou também. Dinamarca. As ilhas, isoladas do mundo e livres da interferência humana, sempre apareceram lendas e histórias, como lugares onde todas as fantasias podem realizar-se.
Olha só, olha como ficou fluida essa leitura. Espanha. As ilhas isoladas do mundo e livres da interferência humana sempre apareceram lendo histórias como lugares onde todas as fantasias podem realizar-se. Por isso que a Dinamarca é a resposta correta. Esse tipo de questão privilegia o leitor. Mas é claro que o estudante, só aplicar as regras, que nós vamos estudar daqui a pouco, ele vai acertar também. Então veja como fica a leitura da Dinamarca. As ilhas, isoladas do mundo e livres da interferência humana, sempre apareceram lendas e histórias, como lugares onde todas as fantasias podem realizar-se. A leitura ficou mais fluida, beleza? Essa é a resposta correta, ok? Vamos lá, vamos por partes, certo? Deixa eu mostrar para vocês, nós vamos trabalhar segundo um determinado critério de como a vírgula tem sido cobrada. Nós vamos enfatizar muito a vírgula, tá? Quando cai pontuação em concurso público, assim, ó, 97%, 97, 95% das questões de pontuação em português dizem respeito à vírgula. Ela é muito cobrada. Nós vamos ver ponto e vírgula, vamos ver travessões também, tá? Entretanto, assim, ó, a vírgula domina, tá? Então, 95, 97% das questões de pontuação em concurso são determinadas pela vírgula, beleza? Então, olha bem, existe um determinado tipo de questão que cobra o porquê do uso da vírgula. Por exemplo, essa da FAURGS. Associa a coluna da direita com a coluna da esquerda. Ou seja, eu quero saber o porquê de as vírgulas serem utilizadas nas linhas 1 e 2, 18, 25 e 26. Então, notem que nós temos ali separar adjunto adverbial deslocado, separar orações coordenadas, isolar conjunção no interior de oração, ou isolar um segmento de aposto, e também isolar uma oração subordinada adjetiva explicativa. Então, nós vamos estudar por este princípio, tá? O porquê do uso das vírgulas, ok? Temos aqui uma outra questão também, agora da La Salle. Ao longo dos anos, a FENAC cumpriu com seu papel protagonista de importantes momentos para o setor coureiro calçadista. A vírgula foi usada para, letra A, isolar o vocativo, letra B, isolar o adjunto adverbial, letra C, separar o aposto, letra D, separar itens de mesma função sintática, ou letra E, suprimir o verbo. E temos aqui uma questão do CESP. Um emprego de vírgula após anos em nos próximos anos, vírgula, a questão da melhoria da qualidade do ensino deve ser uma obrigação dos governantes. Justifica-se por isolar termo adverbial com noção de tempo, deslocado do final para o começo do período. E aí nós temos ali o fragmento. Nos próximos anos, vírgula, a questão da melhoria da qualidade do ensino deve ser uma obrigação dos governantes. Então essa questão está pedindo que o aluno se posicione, que o aluno marque como certa ou errada, se a vírgula depois de anos, nos próximos anos, está sendo utilizada para isolar um adjunto adverbial, deslocado do final para o começo do período. Beleza? É assim que nós vamos trabalhar, ok? Agora o preâmbulo. A vírgula pode ser utilizada para isolar dois tipos de expressão. Pessoal, isso é muito importante, tá? É um ponto de vista meu, tá? É uma didática pessoal, tá? Individual. Você se lembra que nós dividimos as palavras da língua portuguesa em duas grandes classes, os verbos e os nomes? Isso é muito importante. Eu notei que a vírgula pode ser utilizada também sob esse critério, sob essa dicotomia, para isolar as expressões no aspecto nominal e isolar expressões no aspecto oracional. Então isso é muito importante, tá? Como assim, Denis? A vírgula isolando expressões nominal ou expressão oracional? Como assim? Olha só que interessante. Com a chuva, fechei a porta imediatamente. Esse com a chuva, eu tenho vírgula. Por que essa vírgula está sendo utilizada? Para isolar uma expressão nominal. Por que nominal? Porque dentro dessa expressão eu não tenho um verbo. Quando choveu, fechei a porta imediatamente. Notem que essa vírgula está isolando uma expressão verbal. Pessoal, isso é muito importante, tá? Eu vou pautar as regras da vírgula sob essa perspectiva. Pierre, um grande profissional da área, por que essas duas vírgulas foram utilizadas? Para isolar uma expressão nominal. Ou seja, por que nominal? Porque eu não tenho verbo dentro, tá? Pierre, que é um grande profissional da área, agora eu tenho as duas vírgulas isolando uma expressão verbal. Por quê? Porque dentro do espaço compreendido por essas duas vírgulas eu tenho o verbo ser ali, ó, que é um grande profissional da área. Os jogadores treinaram arduamente no estádio durante a chuva. Por que aquele durante a chuva está deslocado? Porque é uma expressão nominal. Agora, os jogadores treinaram arduamente no estádio enquanto chovia. Por que aquela vírgula foi utilizada? Para isolar uma expressão verbal. Pessoal, isso é muito importante, tá? Então, voltemos aqui, ó. Olha só, o slide anterior. Preâmbulo.
A vírgula pode ser utilizada para isolar dois tipos de expressão: expressão nominal e expressão oracional. O que é uma expressão nominal, Denis? É aquela que não tem verbo. Com a chuva, ó, eu não tenho verbo aí dentro, então a vírgula está isolando uma expressão nominal. Quando choveu, agora eu tenho um verbo dentro dessa expressão. Logo, essa vírgula está isolando uma expressão verbal. Pierre, um grande profissional da área, por que essas duas vírgulas estão sendo utilizadas? Para isolar uma expressão nominal. Pierre, que é um grande profissional da área, tudo isso está isolando uma expressão verbal. Por quê? Porque eu tenho um verbo dentro. Os jogadores treinaram arduamente no estádio durante a chuva. Essa expressão está sendo isolada por vírgula e essa expressão não possui verbo. Então nós vamos chamá-la de expressão nominal. Os jogadores treinaram arduamente no estádio enquanto chovia. Essa vírgula está isolando uma expressão verbal. Beleza, pessoal? Já vai cair a conexão, daqui a pouco eu reconecto, certo?